Como as pessoas reagiram à peste negra durante a Idade Média. Sem saber o que causava a enfermidade, as pessoas adotavam práticas artesanais inusitadas em busca de uma cura. Amedrontadas e sem saber o que fazer, as pessoas recorriam a receitas e crenças sem embasamento científico para aliviar suas dores. Uma das grandes preocupações era evitar que a enfermidade evoluísse e que surgissem miasmas. Eles acreditavam que o que causava a peste negra estava no ar. Assim, muitos colocavam ervas nas janelas de suas casas, acreditando que isso bloquearia essa poluição do ar. Além disso, a população fabricava grandes chamas que eram queimadas em esquinas. Muitas pessoas usavam plantas com troncos aromáticos e várias essências, como alecrim, âmbar e almíscar, além de flores com fragrâncias cheirosas. Eles também não comiam carne ou figo, pois consideravam esses alimentos propícios à doença. Não praticavam atividades físicas, pois acreditavam que isso podia abrir os poros e causar o miasma. Também não era recomendado fazer sexo, tomar banho, tirar sonecas durante o dia, ter pensamentos sobre a morte e também sobre a doença. Havia uma crença, inclusive, que aquela situação era um castigo de Deus. Foi isso que acreditava a Irmandade dos Flagelantes, que, para compensar, se castigava andando pela Europa a pé e praticando a autoflagelação. Cidades europeias decidiram contratar diversos especialistas para cuidar da população. Eles prescreviam misturas protetoras, antídotos da peste, sangravam pacientes para tirar o veneno que acreditavam causar a doença e também faziam autópsias e sempre usando a máscara de bico. Enquanto a causa era um grande mistério ainda, a peste se espalhou ao redor do mundo, o que gerou 3 pandemias terríveis. A praga de Justiniano, que matou cerca de 10.000 pessoas por dia em 561 d.C., a peste negra, que matou mais de 1/3 dos europeus entre 1334 e 1372, e a terceira pandemia, que devastou grande parte da Ásia entre 1894 e 1959. Essa percepção de que o contato com os doentes contribuía para disseminar a doença fez com que as famílias parassem de se reunir com os que estavam doentes. Reuniões de funerais também deixaram de acontecer, e os que tratavam dos doentes passaram a utilizar roupas específicas feitas de couro para impedir que as secreções dos doentes penetrassem no tecido. Os padres foram um dos grupos que mais sofreram, pois tinham contato direto com os doentes e com os corpos daqueles que faleciam. Como muitos dos padres viviam em mosteiros, locais que havia uma grande aglomeração de religiosos, muitos deles em idade avançada, quando um padre contraía a doença, ela era rapidamente transmitida para outros. As pessoas que recorriam aos monges não procuravam a cura ou a salvação, mas sim um último consolo em vida. Não havia sacerdotes e nem coveiros suficientes, e os sepultamentos começaram a ser realizados em massa. Todavia, com a percepção de que os cadáveres também eram vetores de contaminação, muitos passaram a abandonar as práticas de sepultamento e começaram a incendiar os corpos, as roupas e outros itens daqueles que faleciam. Como já foi mencionado, muitas autoridades começaram a impor certo isolamento para evitar a propagação da doença. Em Florença, fizeram algumas obras para melhorar as condições de higiene da cidade. Só mais tarde foi descoberto que a peste era causada pela bactéria Yersinia pestis. Portanto, a utilização de roupas e outros métodos adotados pelos médicos não foram muito eficazes para prolongar a vida, aliviar o sofrimento ou curar. No início, os primeiros especialistas que lidaram com a doença foram reconhecidos, mas a partir da comprovação da teoria da transmissão por meio de germes,
Seus trajes foram descartados como proteção real contra a peste e foram adotados então métodos com antibióticos modernos.